Fala, minha gente, estamos chegando, excelente tarde. Boa tarde, amiguinhos. Muito boa tarde. Para você, e para você aí de casa também. Linda segunda-feira, quer dizer, linda tarde de segunda-feira. Chegamos para ficarmos juntinhos até as 4 da tarde. E boa tarde muito especial para você, carioca, você do Rio de Janeiro, que nos recebeu tão belamente, tão cariocamente esse final de semana. Eu só vi passeios lá no Pão de Açúcar. Mas os corres não vê, né? Não. Foram 3 caravanas, ou 3 programas de caravana. Pensam, né? No sábado pela manhã, e a programação são de 2h30. À tarde também, fizemos mais uma caravana ali no Rio de Janeiro e no domingo, ontem nós terminamos às 9h30 da noite, mais uma apresentação de toda a equipe da Novo Tempo que foi até ali em Itaboraí. Um beijo, muito obrigada. Está no ar a Rádio Novo Tempo, na capital maravilhosa e agora chamada Cidade da Esperança. Que bênção, beijo no coração de cada carioca que acompanha o Entre Família e que agora acompanha a Rádio Novo Tempo também. Bênção demais. Bora falar sobre profissões, falar sobre significado, vocação, habilidades. No programa de hoje a gente responde perguntas que fizemos nos programas anteriores, né? E muitas vezes a gente falou assim, como é que fica a sua segunda-feira? Muita gente que acha segunda-feira horrível, verdade, é porque tem esse problema aí. Significa que a segunda-feira vai passar o dia inteiro fazendo o que ele não gosta, que não se encontra, e olha só que isso é muito importante, principalmente para a saúde mental. Olha, nós chegamos às 5h30 da manhã hoje aqui na Novo Tempo, vindo do Rio de Janeiro, toda a equipe. E nós já estamos aqui juntos, ao vivo com você. Se nós não amássemos o que fazemos, nós não estaríamos aqui por obrigação, porque ficaríamos doentes. Essa é uma grande verdade. Uma segunda-feira voltando de viagem, se não é para fazer com amor, então eu nem faço. Mas grande é com muito abraço, carinho. Então, né? Grande abraço. Um grande abraço pro pessoal da maquiagem que conseguiu transformar essa cara de morto em algo minimamente aceitável. Ao vivo com cara de morto. Eu sei que você vai falar. Fale hoje é o por dia. Você. Hoje é o dia de usar essa frase. Fale por você. Só o final que acordou 11 horas da manhã. Tô aqui, pleno. A gente chegou, era por volta de 5 e pouquinho da manhã. Mas só amigo, mas se isso é plenitude... Brincadeira. Brincadeira, foi só pra não perder a piada. E, gente, pra falar com a gente sobre esse assunto de hoje, sobre trabalho e propósito, significado na profissão, tá ele por aqui, Rodolfo Arantes, ele que é orientador vocacional, vai nos ajudar com esse tema, tirar as suas dúvidas. Tem dúvidas sobre esse assunto? Quer saber um pouco mais? Eu não peguei ainda, não entendi direito. Então fica com a gente, Entre Família tá só começando. Eu vou querer saber se você está vivendo a sua profissão, aquela que é a sua vocação, que é o seu chamado, você se sente realizado, dessas coisas que a gente vai falar por aqui. Bom, temos mais informações, né? Temos mais informações com o Lucas Nascimento e tem uma entrevista também com uma pessoa que vai trazer você para a história dele, porque é alguém que se entendeu dentre essas pessoas que consegue dizer como exemplo como é que essa relação de trabalho e vocação aconteceu na vida dele. Nós vamos fazer uma entrevista com ele, que é com o Isaac Santi. Daqui a pouco a gente já conversa. Muito bem, meus amores. Pausa bem rapidinho. Opa, 30 segundos, viu? 30. Até já. De voltinha por aqui, meus amores, e nós queremos saber hoje de você, naquele momento de interagir, mandar a sua resposta pra gente, que faz a seguinte pergunta: você é feliz com a profissão que hoje vive? Você se sente vocacionado ou está vivendo assim aquele momento de assim, o que eu faço eu odeio, detesto? Ou fiz uma formação que não era o que eu queria, me arrependi? Onde é que você entende a vocação em relação ao seu trabalho? Essa é uma pergunta que a gente quer saber de você, a resposta hoje. E traz adoecimento. Quando a gente não está satisfeito com aquilo que a gente está fazendo, gera um adoecimento, não só mental, mas físico também. O corpo todo vai responder de alguma forma quando você não está transmitindo aquilo. E é isso que a gente vai entender hoje. Até alguns sinais para ficar alerta, né? Mas eu não imaginava que isso era por causa disso e tal. Pois é, Rodolfo vai ajudar a gente com esse assunto, muito bem. 983-150249 é o nosso WhatsApp. E essa conversa é boa, né, Alixo? Muito boa, muito importante. Talvez seja a conversa mais importante da atualidade. Por quê? Mais importante da atualidade. Eu falo isso porque quando nós falamos de centro da vida, o centro da vida ocupacional é o trabalho.
Nada na sua vida ocupa e demanda mais do que seu trabalho. Mais tempo, dedicação, energia, Hoje, comprometimento. quando você foi fazer um prato, você tinha que saber quais atividades você vai ter por causa daquele prato. Então, determina até a comida que você come. Você vai para comprar roupa, você tem que pensar que tipo de profissional você é quando você se veste. Então, ele é tudo. Ele você não consegue nem falar, eu preciso dormir hoje, tal hora, porque amanhã eu vou trabalhar. Ele determina as suas horas de sono. Ele está em toda parte. Se o seu relacionamento conjugal não está alinhado com a maneira com que a sua profissão impõe a sua vida, ele vai ser tortuoso. É um jogo desigual. Está certo isso? Ser assim? Colocar a vocação? Colocar o trabalho no centro da vida? O centro de demanda de tempo da nossa vida é o trabalho. Se está certo ou não está, Qual é assim que é. É assim. É assim. Portanto, se ele não estiver bem resolvido, já a gente responde mais sobre isso. Mas... Muito bem. Boa. Então compartilha com a gente o que você pensa sobre isso no 983150249, que é o nosso WhatsApp. Vem chegando ele, Lucas Nascimento, trazendo informações pra gente aqui no Mais Info. Hoje que o Lucas está de parabéns, Dia do Jornalista. Luquinhas, deixa eu levantar e te dar os parabéns, cara. Dia do Jornalista. Muito obrigado, viu, de verdade. Em nome de toda a equipe, parabéns pelo seu dia, Lucas. Parabéns, querido. Parabéns, Lucas. E parabéns para os meus amigos jornalistas também espalhados por aí, por esse Brasilzão. O pessoal da equipe também sempre junto com a gente aqui, pensando nas notícias, trabalhando no conteúdo, apresentando aqui para colocar também todo dia o programa no ar aqui, levar muita informação. Um abração para todo mundo, essa profissão. Isso é muito bom. Inclusive... Parabéns para o Alecrim de Guararema também. Exatamente. É verdade. O Alecrim de Guararema. Tinha que ser. Parabéns. Tinha que ser o Alecrim de Guararema. Beijo, Guararema. Mas falando Dia do Jornalista, é lógico que a gente traz informações para cá. Vou falar, pessoal, sobre uma pesquisa falando que o nível de preocupação do brasileiro vai ranquear ali quais são as principais preocupações e a violência, ela entra agora em primeiro lugar. Vou falar também da atualização de um aplicativo chamado Celular Seguro. A gente já falou por aqui, ele teve uma atualização que pode até ajudar a esse celular a ser encontrado. Daqui a pouquinho eu falo como isso funciona, é um aplicativo de graça. Eu vou explicar como que faz para que você tenha aí também no seu celular. Lógico, depois da vinheta. E o aplicativo Celular Seguro teve uma atualização e agora passa a enviar mensagens para celulares roubados e furtados para pedir a devolução dos aparelhos. Esse aplicativo vai chegar pelo WhatsApp, essa mensagem pelo WhatsApp ou então mensagem pelo SMS e vai orientar esse novo dono então do celular a devolvê-lo a uma delegacia. A ideia é avisar quem não sabe exatamente qual foi a procedência daquele celular, enviando por aquilo, mas eles falam que a ideia não é intimidar a pessoa, mas sim para explicar exatamente o que de fato aconteceu e que aquele celular não é certo, ele foi roubado, foi de outra procedência. Essa acaba sendo uma iniciativa, então, da segurança pública e se inspirou num programa que já existe no Piauí e que já recuperou 1.081 celulares no primeiro trimestre, desde 2024. Com esse método, o aplicativo Celular Seguro, ele já tem ali 2.600.000 usuários e foi usado para enviar ali 121 mil, no caso, alertas de bloqueio desde o seu lançamento, isso em dezembro de 2023. Agora eu quero convidar você para vir para a tela comigo para saber como que faz para que você tenha esse aplicativo aí no seu celular. Lembrando que ele é um aplicativo de graça, você pode procurar a sua loja ali para baixar alguns aplicativos. Você vai colocar ali Celular Seguro, ele vai estar disponível. Então você vai baixar então o aplicativo Celular Seguro, tanto para Android ou então o iOS, esse é o primeiro passo. Você vai precisar fazer um login, uma senha com a gov.br. Pode chamar alguém para poder te ajudar, um familiar, um neto, ali um filho, para poder fazer esse processo juntinho com você para que tudo dê certo. Já um outro processo aqui você vai precisar clicar em registrar o telefone. Depois você vai cadastrar o telefone e vai inserir também alguns dados do celular, tipo o número, a operadora, a marca e se quiser você pode colocar também o contato ali de uma pessoa de confiança. Essa pessoa que te ajudou a você fazer ali, se for um filho, um neto, você pode colocar também o contato dele nesse aplicativo.
e você vai clicar então em cadastrar. Feito isso, você vai ter ali o aplicativo no celular com os cadastros e você vai participar desse processo. E tem uma outra tela que também quero informar vocês, que são quais são esses tipos de alertas que você vai emitir. Caso o celular for roubado, furtado, você vai conseguir enviar e fazer o processo certinho para tentar recuperar o quanto antes. Quando você acessar o aplicativo, então, Celular Seguro, ele vai ter algumas opções. Pessoas de confiança, quando você vai cadastrar alguma pessoa de confiança, vai registrar o telefone ali, o processo. Tem celular com restrição. Esse aqui, caso você queira saber se algum celular ele foi roubado ou furtado, você vai conseguir colocar um e-mail, que é um código, e cada celular tem o seu, ele vai mostrar ali a procedência dele. Agora, aqui que é o lance, ó, emitir alerta. Digamos que foi roubado alguma coisa do celular, você vai entrar no aplicativo ou, no caso, pegar esse celular da confiança, lembra que eu falei do neto ou do filho? Você vai conseguir fazer esse processo. E aí tem dois modos aqui, ó, o modo de recuperação e o bloqueio total. O bloqueio total, você vai deixar o celular sem que a pessoa consiga utilizar. Então, essa opção torna difícil a recuperação do seu aparelho pelas autoridades. Ele vai bloquear, então, a linha telefônica e algumas instituições parceiras, tipo a sua conta em banco. Tudo vai ser bloqueado para a pessoa que roubou ali ou furtou não tenha acesso. Já essa nova modalidade, que é essa atualização, que é o modo recuperação, ele vai bloquear apenas a linha telefônica e as contas de instituições parceiras com o celular seguro, banco, algumas senhas. Isso vai facilitar, esse modo aqui vai facilitar com que a polícia consiga identificar onde está o celular. Então, essas opções possibilitam a recuperação do aparelho pelas autoridades. Eu coloquei isso daqui, emitir que meu celular foi roubado ou furtado. Quando a pessoa que comprou o celular, está com o celular, for colocar um outro chip ali, vou começar a utilizar o celular, vai receber uma mensagem ou pelo WhatsApp ou então pelo SMS, falando que aquele celular tem uma outra procedência, que possivelmente foi roubado ou furtado e que precisa encaminhar até uma delegacia e fazer a devolução ali. Então, essa é uma nova modalidade então, desse aplicativo, para que a pessoa consiga então enviar um alerta falando sobre a procedência. Às vezes comprei o celular, está um pouco mais barato, estavam me vendendo tudo e não sabe exatamente por que ele está mais barato. Às vezes, então, eles falam que pode ser sobre isso. Então, esse aplicativo pode ser que ajude com relação a isso. Mas lembrando, esse que a pessoa vai receber essa mensagem é o modo de recuperação. Então, quando a outra pessoa colocar um chip e começar a utilizar, vai chegar ali uma mensagem para poder alertar com relação a isso. Muito legal. Inclusive, eu não tinha ainda esse aplicativo, Lucas. Acabei de baixar aqui enquanto você ia falando. Eu baixei e estou fazendo o cadastro, porque é bom mesmo. É bom, isso, além de trazer segurança para a gente, faz com que na hora de você ser roubado, se vier a ser roubado também, acho que até ajuda a diminuir um pouco, não sei, de alguma forma, e saber que isso vai tomando uma proporção grande. Mais pessoas usando, vai ficar sem utilidade para quem roubar e for vender para outra pessoa, né? E digamos que até no seu cadastro você não colocou uma pessoa de confiança. Você vai conseguir acessar um computador normal, colocar ali o celular seguro, fazer o mesmo cadastro que você fez pelo celular e fazer todo o procedimento. Porque, digamos, eu só tinha o aplicativo no meu celular, mas ele foi roubado. Como é que eu faço, então? Então, pelo computador, você consegue fazer e emitir, no caso, esse alerta. Emitir o alerta e você vai escolher qual que é o método que você quer realizar. Dado me chamou a atenção que você trouxe na notícia de que no Piauí, dos alertas feitos, centenas de pessoas devolveram o celular quando elas foram avisadas de que a procedência do celular que elas tinham adquirido, que estavam agora em posse delas, era de procedência de roubo, furto, que seja, então foi feita a devolução. Então conta-se também com as pessoas honestas e que também, por sua vez, foram enganadas ao comprar um celular roubado, enfim, para não ser também, talvez, um medo de ser tratado ou pego como um receptador de um objeto furtado. Então, ou por medo, por alguma honestidade, foi feita uma devolução. Atacar a estrutura onde ela se alimenta. Lá na ponta onde há, de fato, a efetivação do lucro de quem roubou. Exatamente. Se não tiver demanda, acabou. Perfeito. Até por conta tem celular que tem GPS, então... encontrando. Pessoal, daqui a pouquinho eu volto com uma outra pesquisa falando sobre o ranking da violência, uma pesquisa recente mostrando. E a violência, no caso, ela entra em primeiro lugar. Daqui a pouquinho eu vou falar exatamente quais são os outros tipos, o que mais preocupa o brasileiro. Daqui a pouquinho eu volto com essas informações. Tá bom, obrigada, Lucas. Até mais, hein?
Como nós já dissemos, nós vamos falar sobre vocação, em algum momento nós vamos levantar o que sejam as habilidades necessárias para algumas atividades, mas em primeiro lugar, a relação vocação e profissão, formação na vida. Nós queremos ouvir de você, pastor Aleixo, como entender vocação? Tem algumas coisas que precisamos colocar nessa resposta como compreensão. Primeiro, é que o cristianismo, na sua compreensão bíblica do Deus verdadeiro, ele se diferencia de algumas expressões religiosas do que o Deus da Bíblia ele é total. Então ele já começa conversando com você falando de totalidades. Ide por todo mundo, toda tribo, toda língua, toda nação, amar a Deus sobre todas as coisas, e Deus da paz vos santifica em tudo. Portanto, se existe algo que está fora do domínio de Deus na vida, nós não estamos falando da religião de Cristo. Cristo é total. Isso é a primeira coisa. A segunda é, você consegue perceber, isso é muito interessante pensar, o que é importante para uma pessoa, por exemplo, lá na casa dela. Se uma pessoa separou uma sala para a TV, você vai entender que aquilo é importante para ela. Então, por exemplo, tem lugares e casas de cristãos que tem a salinha da oração, o cantinho da oração, está falando, isso aqui é importante. Se a gente pensar na nossa vida como uma casa, essa importância não está num cômodo, essa importância está no alicerce. Então, ela determina todos os cômodos. Não apenas você tem uma salinha de oração. Alguém orou para fazer a casa. Todos os lugares são lugares de oração. Todos os lugares são lugares de Bíblia. Quando eu disse assim, que o trabalho está no centro ocupacional da vida, eu estou dizendo, portanto, que quando Deus criou você, Ele criou para trabalhar. E quando Ele criou você para trabalhar para Ele. Aliás, Ele não usa nenhuma expressão mais frequente na Bíblia do que isso. Porque a palavra que Deus mais nos usa é servo. Mais se refere a nós é servo. Não tem como separar a expressão servo de trabalho. Ele cria o ser humano e quando ele acabou de criar o ser humano, ele diz assim, e Deus colocou esse ser humano no jardim para cultivar, ou seja, Deus cria o ser humano para fazer cultura, para produzir cultura, para viver culturalmente e para guardar. Ele coloca e diz assim, ide e enchei a terra, crie civilizações e expressões civilizatórias. Então, esse trabalho está diretamente relacionado à maneira como o homem é criado, porque Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E a primeira expressão de Deus que você conhece é o seu trabalho. Então, Deus se apresenta em Gênesis 1 trabalhando. Quando termina a obra, ele se coloca com uma identidade de trabalhador, que fala assim, havendo Deus terminado toda a sua obra, que como Criador fizera, descansou no sétimo dia. Eu sou adventista do sétimo dia, o trabalho está no meu nome denominacional. Por quê? Porque não existe nenhum sentido de você falar de descanso se não houver um trabalho anterior a ele. Nós vamos ainda evoluir bastante nessa conversa no programa de hoje, é a proposta, né? Ficaremos juntos ao vivo até às 4h, mas eu acho que vale mencionar, antes de o Abinal seguir para o próximo passo, para convidarmos também para esse papo o nosso convidado de hoje, Aleixo, como entender a vocação biblicamente? Exatamente, isso é muito, muito importante. Vou tentar responder o mais sinteticamente. A palavra vocação vem de uma raiz que é vocatio. Vocatio é chamado. Então, a vocação não é uma habilidade. Vocação não é o que eu faço bem. Vocação não é o que eu faço com alegria. Vocação é o que eu fui chamado a fazer. Então, não se pode, honestamente, falar de vocação sem falar de quem chamou. Então, eu falo assim, eu sou uma pessoa vocacionada. Eu olhei para o mercado e identifiquei no mercado qual era a melhor maneira de eu atuar nele. Isso não tem nada a ver com vocação. A não ser que você admita que o mercado te chamou. Isso não é vocação. Para falar de vocação, que é uma expressão bíblica, você tem que admitir que foi Deus que te chamou. Portanto, quantos de nós somos vocacionados? Só existem dois tipos de gente. Gente que aceitou a vocação e gente que luta contra a sua própria vocação, que faz o seu trabalho um fim para si mesmo. Esse não é vocacionado, porque ele rejeita o chamado do restante. Biblicamente, Deus vocação vocaciona todo crente. Okay. Boa! A gente entendendo perfeitamente essa colocação que o pastor Aleixo trouxe, né? Entre o trabalho e a profissão, né? O trabalho e a vocação, melhor dizendo, e a profissão, a gente já traz para a conversa aqui também. Ou melhor, eu vou até ele. Opa, caiu meu microfone tudo aqui, viu? Você vai e o microfone... Eu vou e o microfone fica, ele não quer ir não, hein? Leva o microfone. Eu vou o microfone, tem um pãozinho pra gente aqui, tem um chazinho, pra gente não, pra mim que o microfone não vai experimentar.
E aí, Rodolfo, tudo bem? Tudo excelente. Prazer recebê-lo aqui no nosso Entre Família. Você viu que não é cenográfico não, né? Rapaz, eu achei que fosse, mas meu cheiro tá maravilhoso. Tá bom, deixa eu ver até o chazinho do que é. O chá também tá muito bom. Ó, chazinho não é de camomila, será que é? Não sei, mas tá com a cara boa. Não, esquece camomila, a produção não traz mais camomila. Não é camomila não, acho que é erva cidreira. Erva cidreira, acho que é erva cidreira, bom demais, Muito viu? bom. Agora, Rodolfo, depois dessa introdução que a gente teve aqui, até pra gente poder, talvez quem tá acompanhando a gente agora em casa, e surgiu aquela dúvida lá, será que eu não tô, nesse momento, será que eu tô desalinhado com a minha, com o meu propósito? Né? Será que o trabalho qual eu estou nesse momento, ele está desalinhado com o meu propósito? Será que alguns sinais podem aparecer no meu corpo se isso está acontecendo? Como identificar? Sim. Aí, repare, os sinais vão aparecer. Você vai ter sinais físicos, sinais emocionais, aquela síndrome de segunda-feira, quando, né? O relógio toca segunda-feira, você senta na cama e fala, meu Deus do céu, tudo de novo. Ou no domingo à noite mesmo, você dá aquela depressãozinha, O né? domingo à noite já começa, acabou o domingo, amanhã é segunda, aí você já fica, senão tem alguma coisa que está desalinhado. A gente tem que tomar algum cuidado, porque às vezes a gente confunde isso daí, achando que talvez estejamos numa profissão equivocada, uma profissão errada. Tem gente que às vezes gosta muito do que faz, Certo. mas às vezes não gosta tanto para quem faz. Certo. Esse é um outro aspecto. Agora você tem o aspecto de... A profissão foi uma oportunidade que o mercado te trouxe. Sempre é uma oportunidade externa, pode ser, por exemplo, uma coisa que a família tem, um negócio de família, uma coisa que você estudou ou você foi impactado, você vai para uma profissão que não necessariamente está alinhada à sua vocação, como o pastor disse muito bem. A vocação tem muito a ver com a sua vontade, a sua paixão, mas também com o seu talento. Vamos deixar isso claro. Porque às vezes não basta só você ter a paixão. Todo mundo quer ser o Neymar na vida, mas nem todo mundo não tem habilidade. Não tem né? habilidade e tem o talento para isso. Então, a vocação tem muito a ver com isso que você realmente ama, aquilo que você realmente gosta e aquilo que você tem talento. A profissão, que pode estar diretamente ligada à sua vocação, né? É o mercado onde você trabalha. Tá? Mas mesmo aquela que não esteja alinhado com aquilo que você gosta, dá para você encontrar sempre um propósito. Se eu te perguntasse assim, o trabalho que você faz, o que afeta a vida de outras pessoas? Se você me responder isso, você começou a achar o seu propósito. E quando você acha propósito naquilo que você faz, aí parece que o fardo começa a sair. Entendeu? Independente daquilo que você faz. Você pode ser uma faxineira dentro de uma escola. Você pode perguntar, o que você faz? Sou uma faxineira. Ou então, você pode responder, mantenha um local limpo para que crianças possam aprender, se desenvolver, se tornar pessoas melhores. Rapaz, ela encontrou o propósito dela. Certo, que legal, viu? E é bem dentro disso, eu tenho uma outra pergunta aqui para a gente até deixar engatilhado, porque a gente vai ter que chamar o intervalo, até para saborear um pouquinho mais aqui também, viu, Rodolfo? Até mesmo esse significado, né? Não é o trabalho que eu queria, não é a profissão que eu queria, foi o que surgiu agora, foi o que você comentou, né? E buscando um propósito para isso tudo. Mas quando vale a pena mudar de profissão e buscar um novo propósito? Quando que eu vejo que agora é o momento de mudar? Tentei daqui, dali e tal, mas tenho que virar essa chave. Segura aí que a gente vai responder essa depois do intervalo, tá bom? A gente vai para aquele intervalo rapidinho, enquanto você já pode entrar em contato com a gente e pedir a sua... mandar interação, verdade. Depois a gente vai falar do presente aí que a gente tem para você, tá? Manda sua interação, tem dúvida sobre esse assunto? Então manda para cá no 129-8315-0249. Pausa rápida, já estamos de volta. Trabalho e propósito, como encontrar o significado, né, do nosso propósito, no nosso trabalho. E aí, talvez você está trabalhando numa profissão que você gosta, como o Rodolfo bem colocou, mas gosta de fazer o que você faz, mas não para quem você está fazendo. Ou às vezes você não está feliz, satisfeito nessa área que você está trabalhando, quando que é o momento de mudar? Será que eu estou infeliz aqui e vou mudar? E já sai procurando alguma outra coisa, já vai para algum outro serviço? Rodolfo, eu tinha até deixado essa pergunta aqui no ar, sobre esse momento certo de mudar de profissão.
não encontrei meu propósito aqui e eu preciso encontrar o meu propósito. Parece simples, né? Então vou para outro trabalho. Mas não é bem assim. Tem que ter toda uma estrutura antes, não é mesmo? Com certeza, eu sempre falo, tudo tem um custo. Às vezes você quer alguma coisa maior, eu quero trabalhar numa determinada área, mas não dá para começar naquela área. Primeiro eu vou ter que estudar, vou ter que investir tempo, vou ter que investir a minha vida, como o pastor disse muito bem, né? Dividindo entre trabalho e estudo. E às vezes você tem que estar durante um momento, um período, fazendo alguma coisa que talvez não te realize tanto, mas em prol de uma conquista de uma coisa maior, que aí sim você vai fazer essa mudança de carreira. Agora, tem certos momentos em que a vida se torna tão insuportável que psicologicamente você está tão afetado que você começa a ter problemas de burnout, problemas de paralisação mesmo, problemas de psicológico muito sério, está me faltando uma palavra, desculpa. E aí, ali pode ser que se você já está pegando afastamentos, atestado de trabalho por conta de problemas psicológicos... Talvez seja um momento de algo mais imediato. Já seja um momento de você dar uma parada, repensar um pouco a sua vida e procurar alguma coisa que te penalize menos até você chegar até onde você está querendo, tá? E um detalhe importante, às vezes você trabalha, digamos, na área administrativa, você quer trabalhar numa outra área de marketing. Você criou uma carreira na administração, mas o teu sonho é trabalhar em marketing. Você tem que ter uma noção clara que quando você sair da profissão que você está e for para a nova profissão, você não vai no mesmo patamar. É verdade. Você vai começar a subir no tudo de novo. Você tem que ter essa disposição de começar a escalar novamente a nova carreira. Preparo financeiro para isso também. E você tem que ter esse preparo financeiro para isso. É o que eu chamo do custo de uma nova profissão. Seja o investimento de tempo ou recursos para chegar onde você quer, nessa nova profissão, ou seja, reduzir, talvez, os custos ali de vida, porque vai começar com o salário um pouco mais baixo para poder alcançar o objetivo. Exatamente. Legal, isso. Muito bom. Rodolfo, já deu para dar uma beliscadinha aqui na... Já. Vamos voltando para lá? Vamos lá. Vamos voltando para lá, continuando o assunto com o pastor Robson Aleixo, Darleide. Com vocês. Nesse momento a gente vai... E eu quero primeiro também dar as boas-vindas para esse novo espaço aqui pro Rodolfo. Né? Obrigado. Aqui não tem chazinho, mas pelo menos você fica sentado de maneira mais confortável. Não, tá tranquilo. Mas de vez em quando a gente pode dar uma escapada aqui no intervalo. Tava de boa. Falar de vocação, de propósito, de busca por uma realização profissional e alinhar o que o coração está sentindo com aquilo que as mãos estão fazendo, tudo isso é um desafio da humanidade. A gente vai conversar agora com Isaac. Isaac tem uma experiência para contar sobre isso, porque ele, como muita gente, e pode ser que seja assim, exatamente como você agora, que está fazendo perguntas sobre si mesmo, sobre o que você está fazendo no mundo, ele tem uma trajetória. Isaac Santos, faltou um OS aqui, que eu chamei na introdução de Santi, mas é Sente ou Santos? Mas você já responde essas duas coisas com boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Isaac. E aí, pessoal, muito boa tarde, muito feliz de participar e de alguma forma poder contribuir aí com vocês. Isaac, você pode contar para a gente como é que foi que se desenhou essa sua busca, as perguntas que estavam dentro de você em relação ao que fazer? Como foi sua trajetória até você se encontrar como você se encontrou hoje? Então, eu sou filho de comerciante, desde muito novo minha mãe sempre me levava ali para a feira, né, para trabalhar, vender roupa com ela. E nisso foi algo que eu fui me identificando com o tempo, né? Então, teve um momento que eu fui para fora, trabalhar fora, porém eu fiquei muito longe da minha família. Eu sou um cara muito família, muito apegado à família. E chegou um momento que eu falei, de nada vale tudo, eu tô aqui ganhando dinheiro, só que eu tô longe da família. Então foi aí que eu pensei, a única forma de eu estar perto da minha família é empreendendo, já que a gente vive numa cidade que é bem limitada. Então eu vou trabalhar aqui com o propósito de empreender, ficar perto da minha família, e assim poder mudar e ser feliz, né, na verdade. Em algum momento da sua vida, pelo que a gente está aqui sabendo, você tentou ser jogador de futebol. Como que você enxerga esse momento dessa tentativa de se realizar como jogador de futebol e essa também procura por se encontrar num propósito de vida? Sim, tentei ser jogador, uma experiência muito boa, mas eu acredito que, tipo assim, tudo na vida nos ensina algo, né? Acho que minha vocação não era para isso, minha vocação era para empreender mesmo. E a gente vai testando, né? A gente vai vivendo momentos, a gente aprende da pior,
Na verdade, tem várias situações. Sempre a vida vai ensinar a gente de uma forma boa ou de uma forma ruim. Eu tentei várias formas, eu vi que minha vocação realmente é empreender, né? Mas está no sangue. O que mais você tentou? Você está com que idade? Dá para perceber, obviamente, que você é jovem, que fez a tentativa de ser jogador de futebol, mas o que mais, pelo menos no roteiro que nós tivemos acesso da sua trajetória, diz que, de fato, muitas tentativas. O que mais você tentou até entender que fazer o que você faz hoje é o que te realiza, é o que te faz feliz e, inclusive, por atender também aquilo que é a sua expectativa, estar perto da família e etc. O que você fez até chegar onde você está agora? Então, hoje eu tenho 28 anos e há uns 4 anos atrás minha vida era completamente diferente de hoje, como eu falei. Eu viajei praticamente o Brasil todo, eu trabalhava numa empresa que prestava serviço para concessionárias de energias e assim, eu trocava basicamente meu tempo por dinheiro. Então, eu vivia infeliz, longe da família, longe de tudo, perdendo tudo que tinha de bom, né? Como eu falei, eu valorizo muito minha família e eu fiquei um período que praticamente eu trocava tempo por dinheiro. E nisso eu fui entender que, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então eu fiquei basicamente 4 anos nessa empresa e sempre com aquele propósito, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que chegar e dar um basta nisso, né? Foi aí que eu comecei, eu cheguei para mim e falei, vou dar um basta, vou mudar de vida, foi onde eu comecei a ler. E acho que um ponto-chave da minha história foi isso, a leitura. Eu comecei a ler e quando você muda a mentalidade, tudo muda na sua vida. Então, comecei a ler, foi 1 livro, 2 livros, 3 livros. A partir do momento que eu mudei minha mentalidade, decidi, hoje eu vou largar tudo e eu vou ser feliz. Então, larguei tudo e decidi empreender. Vim aqui para minha cidade e abri o meu primeiro negócio, depois foi o segundo, o terceiro e graças a Deus, Deus vem abençoando a gente aí hoje. Que leitura se faz dessa narrativa contada por ele? Eu acho perfeito, porque, repare bem, ele falou em preço e ganhava dinheiro, mas ele abriu mão de tudo isso pelos valores. Família, para ele, é um valor muito importante. Quando aquilo que você escolhe fazer profissionalmente não está alinhado com os seus valores pessoais, isso vai te machucar. Se estiver alinhado, é sucesso. Não estou dizendo que vai ser fácil. Estou dizendo que você vai ter mais energia para buscar, mais motivação para buscar o sucesso quando está alinhado com os seus valores. Agora, se aquilo que você faz, por mais dinheiro que você ganhe, está desalinhado com os seus valores pessoais, sejam quais forem, isso aí vai ser sempre um fardo para você carregar. Um fardo que chega a ponto de ser insustentável, dele abrir mão de tudo e falar assim, não posso ficar longe da minha família. E aí, ficando perto da família dele, alinhado com os valores dele, a probabilidade de sucesso dele é muito maior. Não deve ser fácil, né, Isaac? Mas é mais prazeroso de você seguir nessa trilha. E até hoje, ô Isaac, você já tem um filho, isso? E a esposa está grávida? A esposa está grávida agora. Está grávida agora. Deus está vindo aí. Olha que benção. E poder acompanhar tudo isso de perto já gera um significado totalmente diferente também. É muito gratificante, né? Muito gratificante. É uma coisa que não tem preço. É como eu falei para você, de nada vale você ganhar muito dinheiro e estar longe dos valores, perto de quem você ama. Perfeito. Olhando hoje para a maneira como você se vê, suas habilidades, seus desejos, como você se vê como pessoa e olhando para o que você faz no seu trabalho como empreendedor, como empresário, como comerciante, como você pode definir esse encontro para poder dizer assim, olha, hoje eu estou vivendo como deveria viver mesmo por causa desses elementos que estão juntos? Sim, hoje, graças a Deus, sou muito feliz, como eu falei para vocês, principalmente por estar perto da minha família e eu me encontrei num trabalho, eu até uso muito esse bordel assim em uma das minhas empresas, que eu falo o seguinte, eu não vendo aparelhos celulares, eu realizo sonhos. Então, quando a gente entende que a gente não está ali só para pensando em financeiramente, mas você pensando em realizar sonhos, em transformar, em conectar, de certa forma, ajudar o mundo, você entende e automaticamente a questão de dinheiro vem automaticamente, entendeu? Então, é muito essa questão, é muito mais do que dinheiro. É você fazer em prol de ajudar pessoas a realizar sonhos, basicamente isso. Muito legal, Isaac. Muito obrigado por ter separado esse tempo para falar com a gente, ter compartilhado a sua vida, a sua história e que você continue abençoando pessoas com a sua vocação, com o seu trabalho e que Deus abençoe sua família também. Obrigado por ter dado esse pedaço da sua tarde para a gente.
Valeu. Eu quero falar com você especificamente, mas a Darleide está com o que eu quero falar aqui. Ah. A gente precisa viver, a vida exige saber. Você pisa fora de casa e quando você pisa fora de casa, você já colocou automaticamente uma quantidade que você não consegue contar de conhecimentos em operação. Desde o que você sabe para poder pegar o ônibus, chamar o Uber, ligar o carro, aquecer o motor do carro, o que se coloca diante da mesa, pisar fora de casa, é muito saber para viver. E nós estamos falando mais do que isso agora. A gente precisa de saberes que demandam para além deste dia, além dessa semana, quais saberes são necessários para a eternidade. Sim, sim. Se você acredita na Bíblia ou não, você precisa também parar para pensar que, de alguma forma, nós estamos nos relacionando com a eternidade. Ou estaremos numa eternidade vivendo, ou a eternidade para nós significa deixar de existir para sempre, mas o para sempre está aí para todo mundo. A revista Esperança Novo Tempo, Céu ou Inferno, traz esses dois nomes que são muito populares nesse mundo ocidental, no mundo cristão e no mundo fora do cristianismo também. Você vai ver essas expressões em todo momento. O que elas de fato significam? O que existe de verdade nessas expressões? O que de fato a gente pode pegar aqui e não pode descartar, porque são conhecimentos essenciais para o dia a dia. Respostas muito importantes para perguntas também que são importantes, como por exemplo, existe de fato um destino para cada pessoa? Qual é a minha participação naquilo que é chamado na Bíblia de predestinação? Fora isso, tem muitas outras perguntas. Essa salvação, ela é adquirida como? Se é que ela é adquirida? Quando Deus está falando de salvação, Ele está falando do que necessariamente? É um evento só futuro? É presente? Aconteceu no passado? O que eu faço? O que eu deixo de fazer? Pois bem, isso também tem a ver com vocação e muito, muito. Essa revista aqui foi escrita para você, a estrutura dela é didática e profunda do jeito que você gosta e ela chegará à sua casa gratuitamente, simplesmente ao entrar em contato conosco. Pega o seu telefone, liga a operadora 12 21 27 3121. Vou repetir para você. Código operadora 12 21 27 3121. Já foi paga pelos Anjos da Esperança, nossos patrocinadores que, sem te conhecer, já te amaram e proporcionaram que você não tenha nenhuma dificuldade para adquirir um material tão importante quanto esse aí. Muito bem. Momento de interação, Darleide. O pessoal de casa já está chegando por aqui, ó. É isso. O Caimã, por exemplo, dizendo: primeira vez que vejo o programa. Me interessei pelo tema. Sou professora há mais de 20 anos e atualmente me sinto adoecida. Não tenho mais vontade de ir ao trabalho e este deixou de ser ou ter significado. Só trabalho agora por obrigação e pela necessidade. Quero muito resgatar a essência do valor da minha profissão. Busco exercer a gratidão, mas tem sido difícil. Será ainda possível? E estou aqui eu pensando, sendo professora, não seria excesso de trabalho, cansaço, estresse, falta de tempo, falta de condição de se cuidar, de fazer um exercício físico, de ter momentos de lazer? A gente precisa pensar em tudo isso antes, né, de atacar o que seja a profissão ou um freio da profissão. Eu sei bem o que a Caimã está falando. Eu sou professor, professor universitário já há 20 anos. Tem momentos que a gente pensa se aquilo é realmente a nossa vocação, dado esse estresse que você mesmo comentou. Às vezes é um corre-corre doido, eu dou aulas em outras cidades, por sinal, às vezes passei esse final de semana todo corrigindo provas e tal. Tem hora que desgasta mesmo, e desgasta fisicamente falando. Sim. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente encontra alguns alunos, eu não vou falar todos os meus alunos, mas quando encontro alguns alunos, você vê ali um esforço, uma dedicação, e muitas vezes a gente encontra com ele, depois de alguns anos, ele encontra um professor, tudo bom? Eu falo, opa, foi meu aluno, eu nem lembro dele mais. Ele fala: hoje eu sou gerente na empresa tal, diretor, rapaz, te agradeço demais aquilo que você ensinou, sabe? Aí você olha e fala assim: valeu a pena, tudo valeu a pena. Então, o desgaste, o cansaço, esse estresse, isso é comum em quase todas as áreas e quase todas as profissões. Mas quando você vê o resultado que você está gerando para o outro, isso gratifica, isso aí dá ânimo. E, novamente, enquanto professor, a gente não está aqui para a gente mudar o mundo. Mas se a gente conseguir mudar um mundo, um pequenininho,
já valeu a pena tudo que o esforço que a gente fez. A gente conhece um slogan que diz transformando o mundo, uma vida de cada vez. Uma vida de cada vez. Caimã, dá uma olhadinha também no teu estilo de vida, porque afinal, muitas vezes nesse desgaste, estresse do dia a dia, você é engolida por ele e não sobra nada de você. Aí você entra num processo de ansiedade, depressão, um burnout, e aí a gente tem problemas mais graves. Dá uma olhadinha mais profundamente em você, nesse sentido da dinâmica da vida. Pausa, nós vamos para o intervalo, é tempo de você tomar água, é tempo de você ligar para a gente, pedir a revista oferecida no dia, Céu ou Inferno, com 10 temas para mudar a sua vida. Acredite, conhecimento é transformação, é mudança de mentalidade. Isso faz toda a diferença. Nós vamos e voltamos com você aqui no seu Entre Família. Até já. Coisa boa ter a sua companhia aqui na TV Novo Tempo. Obrigado, hein? Obrigado, começando a semana junto com a gente e já falando sobre profissão, a profissão, aquilo que está no coração, o desejo, vocação, enfim, de tudo um pouquinho misturado e agora na prática. E você de casa já respondeu a nossa pergunta do dia? Porque a gente quer saber de você como que você lida com esse tema, vocação, profissão. Eu vou conversar agora com o Rodolfo mais de pertinho, nesse momento que a gente chama de na prática, tornando algo mais visível para você, desenhando, compreender melhor a relação que você enfrenta aí com a vocação e o trabalho. Vem para cá, Rodolfo. Nós temos aqui, feito pela nossa produção, um quadro com algumas habilidades. Mas, antes, eu quero dizer que foi posto junto habilidades vocacionais. Nós já entendemos inicialmente que vocação é algo muito específico quando o Robson Aleixo nos fez pensar sobre vocação. Vou até pedir que você repasse rapidamente sobre vocação para, na sequência, a gente trabalhar habilidades como estas aqui descritas, criatividade, liderança, comunicação, ensino, cuidados com pessoas e organização e algumas profissões que a gente vai encaixar por aqui nessa busca por entender a relação que há entre habilidades e a prática profissional. Vamos só recapitular? Vocação vem de vocatio. Vocatio é chamado. A gente não pode deixar isso etéreo. A pessoa chamada é chamada por uma pessoa. Ou seja, nós estamos entendendo, admitindo por fé, que quem chama você é Deus. Então, eu posso ser habilidoso sem ser vocacionado. Se todas as minhas habilidades têm um fim egoísta, eu posso me sentir realizado no meu egoísmo e destruir o mundo ao redor. Isso não é vocação. Então, a vocação tem que ter muito a ver, ou todo a ver, com o fato de servir também, que foi uma palavrinha que não apareceu por aqui. Sim. Não é isso? Sim, sim. Sem sombra de dúvida. Servir é tudo. Eu lembro de você ter citado ali agora há pouco sobre a faxineira. Se ela pensa, que humilhante, eu sou faxineira, estou aqui limpando todo dia, sujando, e os outros sujando, tem um ranço com o que faz, se sentir, subalterno, humilhante, etc. Eu limpo, o pessoal suja. Mas se ela entende aquela atividade como algo vocacionado em relação a cuidar de pessoas, a servir, aí toma um novo sentido. Sim. Eu posso aplicar isso também, por exemplo, a uma cabeleireira e manicure, se eu pensar agora em habilidades? Vamos virar aqui, pensar em habilidades. O que eu tenho na forma de eu ser, de eu servir, de eu me sentir vocacionado para tal, pensando em profissões. Vamos encaixar agora falando em habilidades. Já citei e vou repetir. Criatividade, liderança, comunicação, ensino, cuidados com pessoas, organização. Eu posso pensar em alguma profissão relacionada a uma dessas habilidades ou vou pensar em todas? Na realidade, tudo isso aqui se aplica a todo mundo, né? Todas as profissões. É claro, com uns com mais destaque para outras. Então, por exemplo, a cabeleireira... O que você destacaria da habilidade de uma cabeleireira? Em primeiro lugar, tem que gostar de mexer com pessoas. Toca aqui. Cumprimento você, porque se tem uma coisa que me chama a atenção para positivo ou negativo é chegar num ambiente em que se oferece... trato com a estética como cabeleireiro, manicure, e você parece que está incomodando. Avisa para ela que antes de fazer a unha e arrumar esse cabelo, vai precisar lidar com gente, né? Sim, senhora. Tem que saber lidar com pessoas, principalmente ela que vai fazer uma interação direta. Outra coisa que ela vai precisar muito é comunicação. Claro. Nós sabemos que... Você quer por aí a cabeleireira lá na comunicação? Muitos cabeleireiros, barbeiros são quase que terapeutas, né? A pessoa senta ali, vai colocando o estresse para fora, tá mexendo no cabelo, fazendo a unha e contando a vida, desabafando.
muitos cabeleireiros são os melhores amigos. O Abinal, quando vai no povo, volta assim, terapeutizado, né, Abinal? Menina, é terapia daqui pra lá, de lá pra cá. É ou não é? O Luquinhas também já. É uma troca, né, Lucas? Eles voltam legal, levinhos, tanto porque cortaram o cabelo, quanto porque conversaram. O que mais? Cabeleireiro e manicure se encaixaria Eu acho outra que tem habilidade? que ter também criatividade. Porque às vezes olhar para um rosto, entender qual que é o melhor corte que vai para aquele rosto. Às vezes o cabelo já veio meio estragadinho de outro local. A pessoa já fez coisa que ela fala assim, senta aí que a gente dá um jeito. Quando você menos espera, você sai dali linda. Foi a criatividade que ela teve de enxergar como que você poderia ficar e a partir daí teve a habilidade de trabalhar. Tudo bem até aí, Aleixo? Sim, maravilhoso. É interessante como um conjunto de coisas forma uma vocação, né? Sim. Você consegue, e é importante, né, que a gente destacar isso, algum empreendimento da vida bem sucedido dá para ser feito com uma habilidade só? Não. Não. É um conjunto. É um conjunto. É um conjunto. Né? Aí vai aparecer aqui um gestor de projetos. Tá. O que esse gestor de projetos vai precisar enquanto habilidade principal? Em primeiro lugar, organização. Senão, não seria um bom gestor? Não, exatamente. Ser um bom gestor significa saber trabalhar bem com seus recursos. Né? Então, organizar os seus recursos, seja humanos, financeiros, materiais, máquinas e equipamentos. Pessoais, então os recursos humanos, né, que você tem, e os recursos pessoais. Esse em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem que ter liderança para poder trabalhar com isso daí. E Temos mais uma habilidade para ele? De novo a todos aqui. Aham. Eu daria ênfase na comunicação. O sucesso de um projeto é quando ele é muito bem comunicado entre todas as áreas. Quando todo mundo sabe qual é o objetivo do projeto, o que tem que fazer, como tem que fazer e por que tem que fazer. Quando isso fica muito claro em todo o time ou em todos os envolvidos no seu projeto, a chance dele acontecer com sucesso é enorme. Olha só que interessante, a gente está pensando em profissões, até porque a proposta é de a gente conversar sobre encontrar propósito, alegria, sentir-se vocacionado ou se perceber não vocacionado para o que faz agora. Mas pensando em tudo isso aqui, até a dona de casa, que está em casa gerindo a vida doméstica, precisa ser criativa. Você não sabe que quando abre a geladeira tem lá só uma cebola, uma cenoura, você pensa, o que você vai fazer hoje com arroz e feijão? Você vai ser criativa, todo dia a dona de casa sabe disso. Liderança. Como que vai se viver numa vida doméstica sem saber liderar, sem saber colocar essas habilidades em atuação? A gente não chega lá. Comunicação, ensino, cuidados com pessoas, organização, é dentro de casa que a gente vive isso, não é não? Sim. Só para dizer de outra maneira de viver, que não seja exatamente uma profissão, seja CLT ou empreendedorismo, como queira pensar. Vamos o que mais agora pensar enquanto técnico em enfermagem? De novo, eu cuido de pessoas. Então, isso aqui tem que amar pessoas. Tem que amar pessoas o tempo todo. Como é que eu vou cuidar de alguém que eu não amo? Você tem que, sabe, aquela história de, fala, nossa, você está mexendo com isso, isso eu não faria por dinheiro nenhum. A pessoa tem que responder, eu também não. Exatamente. Eu não estou fazendo por dinheiro. Boa. O que mais? Eu colocaria ensino. O técnico em enfermagem vai precisar ter essa habilidade de ensinar? De ensinar, de aprender. De aprender. Aí eu vejo muito mais o aprender do que propriamente do ensinar. Ok. Tá? Ou seja, é uma profissão que requer sempre você estar atualizado com o mercado. Agora eu vou pensar na sua profissão, professor. Ok. Qual é a principal habilidade necessária para o professor? Posso te surpreender? Fique à vontade. Gosto muito. Cuidar de pessoas também. Deixa eu tirar daqui. Cuidar de pessoas, sim. Aqui vamos falar assim, o propósito. Okay. Cuidar de pessoas. O ensinar é o meio. Você quer encaixar mais ainda, né? O ensinar é o meio que eu utilizo para poder cuidar das pessoas. Mas se uma pessoa que gosta muito de cuidar de pessoas, gosta de ensinar e aprender também, obviamente, todo professor é aberto a aprender todos os dias, claro. Mas se também não comunica direito em sala de aula, que dó, ele é tão competente, mas não chega lá, não é, professor? Perfeitíssimo. Muito bem. Vamos agora escolher só mais uma. Chefe, até aí tudo bem? Querem comentar, amiguinhos? Tá bonito, tá legal. Eu como professor, estou tentando ler a mente do Rodolfo. Se você gosta de ensinar e se você ama pessoas, inevitavelmente isso vai te impulsionar a se comunicar bem.
Exatamente. Verdade. Você pega um professor de alguma coisa, ele muda de qual é o conteúdo, por exemplo, sai de história e vai para matemática, ele pode não ensinar tão bem matemática, mas o impacto que ele gera nos alunos não diminui. Mas algum dia na vida a gente encontrou um professor que ele é muito bom de saber, mas na hora de comunicar, parece que não vai. Parece que tem alguma dificuldade. Alguém vai lembrar de um professor aí de alguma maneira passa por criatividade, por organização. Teve alguma dificuldade. Mas se tem, é o melhor dos professores. Né? Vamos, um chefe de cozinha. Precisa de quê? Chefe de cozinha. Vamos só uma principal. Pra gente passar por outras aqui, que o tempo tá voando. A minha filha é chefe. Eu acho que um bom chefe tem que ter, vou falar uma besteira, não, organização para cuidar de uma cozinha. A Liz concordou, Dani. Você é chefe de cozinha? Agora, tem que ter uma criatividade. Quando tá sozinho, né, Aleixo? Mas tem que ter uma criatividade para entregar aquele prato bonito que as pessoas queiram comer. Porque aí o prato pode ser até bonito, uma organização bonita no prato, os ingredientes todos, mas tá mal apresentado. Aí vai dar um dó, vai ser um prato meio borocochô. Mas organizar uma cozinha não é fácil. Não, com certeza que não. Empreendedor autônomo vai precisar de quê? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, empreendedor autônomo, liderança. Liderança. E tem que ter, inicialmente, autoliderança. Ninguém lidera o outro se não liderar a si mesmo. E aí, tendo liderança, ele vai saber ter organização, planejamento daquilo que ele faz, definição das etapas necessárias para atingir os objetivos que ele quer. Senão, ele vira só... A gente fala assim... Qual o índice de empregabilidade ou empresabilidade? Eu falo assim, tem muita gente que tem um índice alto de se virabilidade. Se vira. Não pode só se virar. E um vendedor? Vendedor. Em primeiro lugar, o que ele precisa ter como habilidade? Comunicação também. Olha, mais uma profissão que exige essa habilidade. Você tem que saber comunicar quais são os benefícios que o teu produto traz para a pessoa para quem você está vendendo. Ninguém compra produto, ninguém compra serviço. As pessoas compram satisfação de necessidade. Se um vendedor souber mostrar que o produto dele ou o serviço dele resolve o problema do cliente, naquele momento a venda está feita. Mas ele tem que saber, ter essa habilidade de comunicar isso daí, de entender o outro, aí passa por empatia, entender a necessidade, mas a habilidade de comunicação é essencial para um bom vendedor. Tem que ter boa condição de percepção, uma habilidade de olhar para o que está acontecendo à volta, para assim encaixar naquilo que ele sabe, vou poder aqui oferecer um serviço ou um produto que atenda, resolva um problema do outro. Perfeito. Para isso, a percepção, o cuidado do outro, prestar atenção em como você vai funcionar nesse ambiente. E entendendo que comunicação não é só como você fala, é principalmente você ouvir. Comunicação é uma via de mão dupla. Então, quando a gente fala assim, a gente tem que ter habilidade de comunicação, é a habilidade de saber ouvir o outro para entender qual é o problema dele e perceber como é que você vai conseguir resolver aquele problema. Ah, mas eu vendo bem. Mas se não, você vende bem, mas não estão comprando bem, então alguém precisa mudar aí alguma coisa, né, Abinal? É verdade, minha amiga Darlene. Vamos lá, Rodolfo. É verdade, Obrigada. Rodolfo. Obrigado mesmo. E é tão legal, fica tão claro. A gente olhando ali, o pastor Aleixo falou que foi comentado ao todo aqui, não é só uma dessas relacionadas às profissões, ele não é só uma das habilidades que vem. Sempre vem um conjunto, né? E isso a gente leva para a nossa vida como um todo. Vamos colocar aí na nossa vida cristã também. Deus, ele não deixa só uma coisa para a gente. E se a gente está disposto, ele deixa um repertório imenso para que a gente possa ser útil também, né? O que a gente faz aqui cabe todas essas habilidades também, né? Como apresentadores. Uma pergunta sempre importante é pessoas. Algumas pessoas falam assim, na minha profissão eu não lido com pessoas. Não existe isso. Você pode lidar com pessoas diretamente em determinadas questões de pessoas que envolvem aquela habilidade. Mas o enfermeiro vai tocar uma pessoa. Mas o bioquímico que fez aquele conteúdo daquela injeção também está lidando com pessoas. Esse aqui, se errar, aquela pessoa morre. Aquele lá também. Isso é uma questão que todo vacinado tem que fazer. Aquele que está no balcão atendendo alguém está lidando com pessoas. Aquele que fez o balcão também. E isso é para conforto das pessoas, para o bem-estar das pessoas. O vendedor de peça está lidando com pessoas. O mecânico também. O fabricante também está lidando com pessoas. Quando as pessoas saem do projeto, aí sim nós temos um mundo terrível. Quando as pessoas saem do projeto. Mas se eu pensar assim, eu vou agora, e seja lá o que for que você for fazer dentro da sua sala, no escritório,
fazendo uma planilha de Excel, são as pessoas o ponto final de toda a atividade. Aí a gente volta à história do Isaac. Ele deixou de ganhar dinheiro porque ele é muito relacional. Ele se importa em estar próximo das pessoas, seja as que amam, seja as que servem. Então, se encontra aí o propósito na vida prática com a escolha que ele faz. Que une o professor e a dona de casa. Eu estou em casa, estou lidando com quem? Você está criando um profissional na sua casa, que vai entregar para ele muitos valores, que vai impactar pessoas. Nós criamos filhos para as pessoas também. É verdade, hein? E ele está por aqui para impactar as pessoas também, os telespectadores, não só com a força, né? Mas também com as informações. Lucas Nascimento, o que você conta mais para nós aí, irmão? Vocês são demais, viu? Estou de volta aqui para falar um pouco. Lembra daquela pesquisa que eu falei com vocês sobre o ranking das preocupações dos brasileiros? Então, a violência agora está em primeiro lugar como maior preocupação dos brasileiros, segundo a pesquisa Quest. Na pesquisa anterior, que foi divulgada em janeiro, a violência estava tecnicamente empatada com questões sociais, que é uma categoria que engloba fome, pobreza, população em situação de rua. Vamos até, inclusive, saber um pouquinho quais são esses rankings, então, como que funciona, como é que ficou escalado. Não sei se tem como mostrar aqui no telão, mas eu tenho os números aqui para você, de quais são essas preocupações. Ali no telão, ó. Violência, então, com 29%, questões sociais com 23%, a economia segue para 19%, saúde 12%, corrupção 10% e educação 7%. Então, segundo essa pesquisa, a preocupação dos brasileiros segue com essa porcentagem. Numa outra pesquisa que foi realizada em 2023, a economia estava em primeiro lugar e agora aparece em segundo lugar no empate técnico com questões sociais. Essa pesquisa ela foi realizada entre os dias 27 e 31 de março. Foram entrevistados 2.004 pessoas de 16 anos ou mais, isso em todo o Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Recentemente divulgando, então, a violência seguindo aí em primeiro lugar como uma das maiores preocupações dos brasileiros. Verdade, está sempre presente, né? A violência é a preocupação mais preocupante. Sim. Porque nós somos violentos. Nós somos criados numa cultura de violência. A estrutura do Brasil, historicamente, é uma estrutura violenta, desde 1500 até hoje. Não temos processos de transformação no Brasil que não sejam violentos. Ou seja, quando a gente fala assim, estou preocupado com a violência, isso é uma preocupação. Por quê? Porque tendemos a responder violentamente. É só a gente colocar outros números e vai perceber que todas as vezes que a nossa preocupação com violência aumentou, a nossa resposta foi violenta. Isso é uma preocupação para quem está pensando em sociedade de maneira profunda e de transformação do coração, como é o nosso propósito. O que também vai sinalizar um desejo por um suporte que lhe ofereça mais segurança em todos os sentidos, vindo da administração pública, vindo da educação, vindo das famílias, em especial se nós pensarmos onde nasce toda essa violência, ela explode lá para fora, mas porque primeiro ela se dá dentro de casa, tem fatores socioeconômicos envolvidos também, então é uma demanda profunda, real, necessária, urgente de se pensar mais a respeito. Obrigada, Lucas. Era isso por agora? Eu tenho mais uma pesquisa que eu também encontrei, inclusive até escutando um pouco sobre o programa de hoje, sobre a temática de hoje, e um levantamento mostrou que no Brasil nunca teve tantos pedidos voluntários de demissão como agora. A ideia é a busca por uma mudança estrutural na forma como os trabalhadores encaram o emprego formal. Segundo os dados do CAGED, 37,9% dos desligamentos registrados em janeiro desse ano ainda foram feitos por pedidos do próprio trabalhador, que é um recorde histórico no caso. Isso tem sido impulsionado por jovens, mulheres e profissionais do comércio que buscam ali uma qualidade de vida e também flexibilidade. Então, encontrei esses dados, trouxe aqui para falar um pouco no programa também. Isso tem dado certo, professor? Isso é positivo ou negativo? Isso aí, na realidade, é um sintoma, né? É um sintoma. Eu já vi esses números, eles vêm crescendo, não só no Brasil, infelizmente, mas no mundo todo. As pessoas... É uma nova geração, uma nova cultura, uma nova forma de ver a vida dos jovens hoje em dia. É diferente vamos falar da minha geração, eu estou com 6.1
Então, a gente tinha o trabalho em primeiro lugar, né? Em tudo aquilo que a gente fazia. A nova geração, eles têm eles em primeiro lugar. Então, o que acontece? Aquele compromisso com a empresa não tem hoje, não é tão firme mais, é mais um compromisso com eles. Então, quando pega uma situação onde alguma coisa não está bem, seja eu estou no local errado, está me machucando, ou eu não gosto daquilo que eu estou fazendo, a tendência é pedir desligamento. Eles estão fazendo isso, não estou falando que está certo ou está errado, é só um fato. É um movimento que se percebe. E esse lado psicológico hoje em dia é tão preocupante que agora em maio entra a NR01, que é justamente uma norma que regulamenta como que as empresas estão tratando seus funcionários, analisando a parte psicossocial deles. Ou seja, as empresas vão ter, assim como eu tenho as condições mínimas de trabalho, de condições mínimas de trabalho, de segurança de trabalho, ambiente, etc. e tal, também as condições mínimas psicológicas para os funcionários. Virou uma norma que vai ser auditada pelo Ministério do Trabalho a partir de 24 de maio, agora em todas as empresas do Brasil. As empresas têm que oferecer um suporte psicológico para os funcionários. É isso. Outro dia eu assisti lia, na verdade, uma entrevista com algumas pessoas que elas estão voltando para ser CLT, porque enquanto empreendedoras elas se perceberam perdendo a saúde mental de tanto que se desgastaram em busca de algo que elas pensaram inicialmente que seria mais fácil, em busca de flexibilidade. Então, assim, não é tão fácil aliás, é difícil empreender e muitas vezes é adoecedor se não tem um preparo técnico, se não tem uma estrutura que vai te levar. Então, alguns estão voltando buscando emprego com carteira assinada, porque bate o ponto, vai para casa tocar o barco. Tem férias, tem o patrão que resolve os problemas. Agora, minimamente que se adeque também ao interesse desse indivíduo, de pôr a culpa em alguém. Tem seus ganhos, né? Lucas, até o próximo, viu? Muito obrigada por hoje. Até mais, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. Luquinhas. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com você, conversando, tendo a sua interação aqui com a gente e mais conversa boa no seu Entre Família. Até já. Meus amores, vocês sabem que Robson Aleixo não é só apresentador aqui no Entre Família, é apresentador do programa Fé para Hoje, que vai ao ar hoje à noite, às 10h30. E tem gente que me diz assim, Aleixo, eu queria ouvir mais o pastor Aleixo. E vai assistir o Fé para Hoje. Por aqui a gente divide essa 1h30 e muito papo, muita interação. Mas hoje, 10h30 da noite, é só ele. Eu não atrapalho, a Binal não faz pergunta. É o Fé para Hoje com Robson Aleixo. Mas dias 19, 20 e 21, nós temos um projeto lindíssimo que vai ao ar aqui pela Novo Tempo, também com você, referente à Páscoa, a chamada Semana Santa. Conta pra gente desse projeto, 18, 19 e 20. A Páscoa é um calendário muito importante no país. Nós somos um país de tradição católica, de maioria católica por muito tempo, e o católico em especial, eu falo isso para muitos queridos que estão nos ouvindo, tem isso, um coração, deu para o país uma ideia que faz com que o coração se sensibilize um pouco mais para questões da Bíblia nessa data. E a gente vai falar disso nessa data porque nós falamos daquilo que nos une em essência, que é a graça. E como ela se manifestou no perdão, Cristo morrendo por nós. Então o programa, ele está, assim, extraordinário em relação a isso. Aliás, é uma delícia ser entrevistado, estou gostando dessa. Ele adora. Gostoso ser entrevistado, me chama de convidado aqui. Muito bom. Ele gosta mais de ser entrevistado do que ser entrevistador, apresentador. É a responsa de quem faz pergunta. É verdade. Amores, vamos rodar um VT curtinho assim, só para você saber, já deve ter visto aí durante a programação, mas só para reforçar. Esse programa é feito numa dinâmica diferente, com uma estética, uma fotografia belíssima. Você vai se surpreender com o que está prontinho para você e começa no dia 18. Já digo os horários, mas roda o VT. Já pensou o que você faria se estivesse lá? Será que você passaria indiferente ou gritaria com a multidão para crucificar um homem inocente? Você assistiria de longe ou ajudaria a carregar a cruz? Nos dias 18 a 20 de abril, às 8h30 da noite, não perca o especial de Páscoa E Se Fosse Você, aqui na TV Novo Tempo.
Olha, eu arrisco a dizer que talvez seja um dos projetos mais bonitos que já passaram e passarão aqui pela telinha da Novo Tempo nesses últimos tempos. Essa produção que está belíssima, com participação de Laura Morena, de Felipe Macedo e Sérgio Saz, os cantores convidados para esse projeto. Na sexta-feira vai ao ar, no dia 18 de março, no sábado 19, no domingo dia 20, inicialmente, inédito, às 8h30 da noite. Guarda aí. 8h30 da noite. E no domingo, nós teremos às 9 da manhã um combo, assim, os 3 episódios que foram ao ar, um após o outro. Para quem perdeu, agora fazer disso uma série. Então começa na próxima sexta. Robson Aleixo, deixa o seu convite em especial. Eu convido você a assistir, se programar para assistir, mas fazer o bem para alguém, chamar alguém para assistir com você. A Páscoa e esse especial, ele não é só uma viagem no tempo onde você vai se deslocar para 2000 anos atrás e entrar na cena da Páscoa. É um encontro. Ela também está vindo na sua direção, porque é falar desse grande momento da história e você está lá. E você vai descobrir que você está mais presente na narrativa do que aparentemente a gente pensa. E se fosse você dá uma resposta sobre isso. Inclusive, a resposta que você vai dar, se você vai assistir ou não, faz parte da pergunta que foi feita lá na Páscoa. E se fosse você? Bom, então estamos combinados. Começa no próximo dia 18, vai ao ar também no 19, dia 20, às 8h30 da noite, aqui na sua telinha. E se fosse você? Se fosse você, não perderia, como não perderei, com a apresentação do pastor Robson Aleixo e uma equipe linda aqui da Novo Tempo que produziu todo esse material. Você vai ver que vai ser lindo demais. Vamos de volta para lá, com os amiguinhos que ficaram sem a nossa presença? Deu tempo de tomar um chazinho, pelo menos? Não? Não. Eu preciso voltar lá. Voltem. Para onde você tem que voltar? Lá para tomar um chazinho. Tá. No intervalo dá tempo, né? Rosângela Bezerra tá por aqui, ó. Tenho 38 anos e acabei de me formar em fisioterapia. Estou em processo de legalização do CREFITO e em breve poderei atuar na área. No entanto, como me formei mais tarde, não quero seguir como generalista por muito tempo e gostaria de escolher um segmento onde possa atuar de forma mais direcionada. A fisioterapia é muito ampla e, por enquanto, não tenho recursos para fazer uma especialização, o que tem me deixado insegura sobre o futuro. Gostaria de ouvir uma palavra de orientação para quem, como eu, está começando agora. Então, ela tem o objetivo de chegar nesse ponto ali, mas no momento não será possível e ela quer dar o melhor onde ela vai estar nesse momento. Tá bom. Bem, aí eu percebo uma pequena ansiedade, né? Antecipando alguns problemas que ela ainda não tem. Acabou de se formar. Acabou de se formar. Então vamos lá, Rosângela. Eu sei que você colocou a resposta na tua pergunta. Você não quer atuar como generalista por muito tempo. Entretanto, eu recomendo que você atue como generalista por um período, até para você ter uma base financeira, para que você conheça mais da tua profissão e, dentro da sua profissão, nessa hora que você estiver atuando como generalista, você consiga perceber quais são as principais demandas que você tem recebido, quais são as principais solicitações que você tem recebido e o que o teu mercado, o que as tuas clientes estão querendo de você. É o tempo que você tem também para fazer um fundo de caixa, para, a partir daí, sabendo o que as tuas clientes estão procurando mais, fazer uma especialização direcionada para aquilo ali. E não é porque você está com 38, não. Se eu falar, por exemplo, em 7 anos, você vai estar em 45 anos, uma profissional super jovem, formada, especialista numa determinada área da fisioterapia. O tempo passa muito rápido, então quanto antes você começar, mais rápido você chega. Ainda que se valorize bastante pessoas com uma certa maturidade para algumas profissões de cuidados, inclusive, por demandar uma ideia de experiência, de mais conforto. Então se apega a isso também, não é porque tem um pouco mais de idade, se formou mais tarde, que isso é um demérito. Pode ser, junto com toda a bagagem que você já possui, o seu diferencial. Se ajuda, né, mulher?
Beijo. Vamos a mais uma por aqui, chegando da interação que você manda pra gente, agora da Patrícia Sá, lá de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Beijo, Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Já morei por aí, sempre digo isso, né? Aprendi a minha profissão, sou costureira aos 16 anos e posso dizer com muita segurança que foi mais por necessidade do que por vontade. Mas hoje, mais de 30 anos depois, me sinto muito realizada. Como é bom ouvir de uma cliente o quanto meu trabalho é bem feito e que aumenta a sua autoestima. Vejo que, assim como Dorcas, minha costura transmite algo que vem de Deus. Amo entre família, faz parte das minhas tardes, aqui em minha confecção. Parabéns, Patrícia. Obrigada por você escolher tão boa companhia como a nossa. Beijo, amada. O que você destaca daí, Rodolfo? Eu destaco que ela encontrou o propósito dela. Quando ela fala, é bom ouvir de uma cliente o quanto que o meu trabalho tem feito e aumentado a sua autoestima, ela conseguiu entender por que ela faz. É aquilo que eu digo. Os dois momentos importantes da sua vida, quando você nasce e quando você descobre por quê. Não é o que você faz, é por que você faz. É como você faz diferença na vida das pessoas. O que? Sendo costureira, professor, enfermeiro, engenheiro, é só o meio do caminho. É a forma como você chega. Mas o importante é que diferença eu faço na vida das pessoas. Obrigada, Rodolfo. Perfeito. E você, quer fazer a diferença na sua vida? Esse microfone não quer ficar aqui não, viu? Então põe no o bichinho bolso. tá brabo. Melhor lugar. Minha gente, deixa eu falar para você que quer fazer a diferença na sua vida e a diferença na vida de outros também, através do conhecimento. Nós precisamos conhecer para que a gente possa transmitir a outros também, dedicar tempo para o estudo da Bíblia, para que a gente possa ter mais conexão direta com Deus através de Cristo Jesus, para que a gente entenda o nosso propósito aqui nessa terra. Por que eu vim parar aqui, nesse momento, nesse lugar, nessa hora? Será que foi o acaso? Será que foi algo já do destino? O que aconteceu? Você quer entender mais como tudo isso funciona? Os bastidores do que vem, né? Realmente por trás da nossa vida, o grande conflito que acontece atrás desse plano de fundo. Quer entender melhor? A Bíblia te explica de uma forma clara e simples. Não sabe muito bem por onde começar? Por isso que a Novo Tempo preparou esse material. A revista Novo Tempo, Céu ou Inferno. E através desse material você vai encontrar muitas respostas na Bíblia, como por exemplo, alguns desses que eu comentei aqui, mas tem muitos outros também. Olha só, para você entender o que é o pecado. O inferno, ele é um lugar, realmente existe o inferno, o que é, na verdade, né? Em meu lugar, falando sobre Cristo Jesus tomando, né, o nosso lugar, a santificação na Bíblia, o Evangelho eterno e por aí vai. Fala sobre a morte também, né? Quer entender um pouco melhor o que acontece com a pessoa depois que ela morre, sobre salvação e perdição? Entre em contato com a gente. O telefone aparece aí na sua tela, é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Pega o telefone, conversa com a nossa equipe, peça a revista Esperança, Céu ou Inferno e vai chegar gratuitamente na sua casa, graças aos Anjos da Esperança que patrocinam esse material para chegar gratuitamente aí para você, não paga nem frete, tá? Então, não perca essa oportunidade. Pastor Aleixo? Rodolfo, primeiro, muito obrigado por ter estado conosco aqui. Voa o tempo, né? Voa. Muito. Mas obrigado por ter disponibilizado seu conhecimento, seu tempo para abençoar tanta gente aqui. Tenho certeza que muitas perguntas por aí foram respondidas e não tenha dúvida, isso é determinante para os propósitos. Me lembro de uma história que eu quero compartilhar com você que está me ouvindo agora, me vendo, de um tempo da escravidão das Américas, e preste muita atenção nessa expressão porque ela é importante para a gente compreender o resto. Um senhor de escravos, incrédulo, ímpio, mau, típico de um senhor de escravos. Nesse momento da escravidão nas Américas, ele saiu de casa com uma espingarda nas costas, com os equipamentos e saiu para caçar patos. E encontrou dele, no seu jeito ranzinza de ser, um velho escravo sentado no chão, comendo um resto de comida numa marmita, que era um resto de panela jogada no lixo, amassada também. Seu corpo mostrava o que a história fez com ele. Muitas cicatrizes, pouca mobilidade, cego de um olho, mal escutava de um ouvido, tinha muitas dores e cantava. Aquela canção irritou aquele senhor que parou para ele e perguntou: por que você está cantando? Ele falou: canto para agradecer e louvar o meu Deus. Ele falou: seu Deus sou eu, ele disse. O seu Senhor sou eu. Ele falou: não é não.
Ele disse assim, esse seu Senhor que manda você fazer tudo que você tem que fazer, sou eu. E ele respondeu, não é não. Eu sirvo a meu Deus e a maneira como eu tenho para servir a meu Deus é cuidar das coisas cujas algumas estão sob o seu poder. Mas eu sirvo ao Senhor. Você não é capaz de me escravizar. E ele olhou para ele e disse assim, mas esse seu Senhor não impediu que você fosse tão machucado. E ele disse assim, você está saindo para caçar? Ele disse sim. Ele fala, quando você sai caçar patos e atira num bando de patos, alguns caem mortos, outros feridos ainda correm. Você corre atrás do qual? Do ferido ou do morto? Ele disse, claro que eu corro atrás do pato ferido, porque o morto não vai sair do lugar, é só voltar e recolher. Ele disse, essa é a diferença entre nós dois. Eu sou pato ferido, portanto ainda sofro machucados. Você não é, você é pato morto. E pato morto não tem noção dos seus próprios machucados, porque está morto, ninguém corre atrás de você. Se existe algo importante, poderoso para escravizar alguém, é a sua concepção de felicidade quando ela está dissociada a todo o restante. O cadeado mais poderoso de uma prisão é o conforto dela. Quando nós olhamos para a Bíblia, eu vejo um escravo chamado Daniel, que com uma janela aberta da sua casa, ele via o mundo. E quando ele fechava os olhos, Deus dava para ele uma visão do presente e do futuro. Havia diante dele um xará, um rei, que não tinha janelas abertas porque ele estava enclausurado no seu modo próprio de pensar o poder, a ponto de que quando ele ouviu Deus falar, foi numa escrita de uma parede, porque na sua prisão não havia portas e não havia janelas. Do quarto de Daniel ele viu o mundo. Da parede, Belsassar viu uma condenação. Deus é capaz de libertar um coração, mudando completamente um propósito do coração, a ponto de fazer que um escravo seja livre. Quando nós pensamos uma felicidade que fecha em nós mesmos, não importa qual é o mundo, não importa qual é o ganho, não importa qual é o ambiente, somos escravos de um desejo que resume-se em nós mesmos. Sua liberdade é do tamanho do seu sonho. Gente, até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Até amanhã. Tchau. Bem-vindos.